Há nomes que atravessam gerações, não apenas porque foram inscritos em livros ou gravados em placas de ruas, mas porque se confundem com a própria formação de uma cidade. Em Boca da Mata, falar de Jorge Pinto Damaso, que viveu de 1903 a 1983, é falar de uma linhagem que ajudou a moldar a passagem do engenho ao asfalto, da casa grande ao prédio público, da economia do banquê à industrialização. Jorge nasceu quando o Brasil ainda aprendia a ser república. Filho de proprietários rurais tradicionais, cresceu em uma Alagoas profundamente marcada pela cultura do açúcar e do algodão, onde a terra significava poder econômico, político e simbólico. Ainda menino, percebia o tempo passar de maneira quase poética. Em suas memórias, narrava as viagens inesquecíveis rumo ao Engenho Malhada, em Caçoá, montado no lombo de cavalos, atravessando caminhos de barro e mata fechada. Jorge era filho de Joventino Pinto Damaso e Josefina Amélia Tenório de Albuquerque, união que representava o encontro de duas famílias tradicionais da região, profundamente ligadas à terra e à formação social da zona da Mata Alagoana. Essa base familiar consolidou não apenas patrimônio, mas também influência política e religiosa. Entre seus irmãos, destacou-se Monsenhor Alfredo Pinto Damaso, figura de grande projeção religiosa e educacional, cuja atuação pastoral ultrapassou os limites de Boca da Mata, tornando-se referência de liderança espiritual e dedicação às comunidades do interior nordestino. Era o início do século XX. O mundo parecia vasto aos olhos de uma criança de imaginação fértil. No trajeto até o engenho, observava figuras que marcariam sua formação literária, como Mané Bicho, o empregado da Casa Grande, cuidando das roças, das plantas e dos animais. Observava a colheita da cana-de-açúcar, feita por homens e mulheres que há bem pouco tempo haviam deixado a condição de escravizados. Acompanhava também o transporte da cana, realizado em lombo de burros e em carros de boi, e via Luiz Cambalota, rezador e exímio adestrador de bois, conduzir os animais com habilidade. A rotina do campo, os sons da moagem, as festas, o trabalho árduo e as relações humanas daquele universo moldaram o escritor que, décadas depois, registraria uma Boca da Mata que sequer existia oficialmente como município estruturado, mas já pulsava como comunidade viva. Essa vivência deu origem ao livro Raízes no Malhada, publicado em 1982. A obra é mais do que memorialismo, é um retrato sensível do Engenho Malhada, localizado no atual município de Maimbondo. Ali, Jorge eternizou o cotidiano rural, os costumes e a atmosfera de um tempo em transformação. Sua escrita preservava um mundo que desaparecia sob o avanço das usinas mecanizadas e da urbanização. Mas Jorge não foi apenas o menino do engenho transformado em escritor, foi também homem público. Como servidor da Assembleia Legislativa de Alagoas, viveu de perto um dos momentos mais dramáticos da política estadual, o tiroteio de 1957, durante a crise envolvendo o governador Muniz Falcão. Ferido em meio ao confronto, carregou no próprio corpo as marcas de um período em que a disputa política extrapolava o debate e chegava à violência armada. Sua trajetória projetou-se também na política municipal. Jorge Pinto Damaso é pai de Márcio Damaso, ex-prefeito de Boca da Mata, consolidando a presença da família na condução administrativa do município. Assim, a influência que começou na terra e passou pelo serviço público estadual encontrou continuidade na gestão municipal, reafirmando o compromisso da linhagem com os destinos da cidade. A memória de Jorge permanece viva na própria geografia urbana. A rua Jorge Pinto Damaso simboliza a transição do latifúndio ao loteamento urbano, da fazenda ao bairro estruturado. Onde antes havia marcos naturais delimitando terras, hoje existem casas, comércio e serviços. O nome permaneceu como elo entre passado e presente.
Jorge Pinto Damaso representa, portanto, mais do que uma biografia individual. Ele simboliza uma boca da mata em formação, rural, patriarcal, em transição e outra que surgiria depois, urbana, institucionalizada e politicamente organizada. Fui menino do engenho, servidor público, memorialista e patriarca de uma família que continuou a influenciar os rumos locais. Homenageá-lo é reconhecer que a história de uma cidade é feita de memória, de vivências e de narrativas. E Jorge soube narrar o tempo, aquele tempo lento dos cavalos na estrada de barro, antes mesmo que Boca da Mata fosse oficialmente o município que hoje conhecemos. Em Boca da Mata, o nome Jorge Pinto Damaso não é apenas lembrança, é fundamento, é história viva.